Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Essa é a nossa terceira vez que estamos tentando gravar. E a gente está aqui tentando gravar e a coisa mas não sai. A gente começa a falar, de repente comete um erro de português ou faz algum comentário que a gente acha que não vai ficar legal e a gente prefere apagar o vídeo e começar de novo. Então, são exatamente 3 horas e 45 minutos. Eu peço desculpa aí para você que está aí do outro lado, que às vezes não entende bem, às vezes, né, que a gente está aí ao vivo, e hoje não vai ser ao vivo, até porque eu prefiro até gravar, porque eu gravando eu falo menos, e eu falo menos porque eu sou limitado ao tempo que está aqui no meu contador de tempo. Também eu sou obrigado a seguir aqui o texto que eu coloquei. Então, antes de mais nada, eu peço que você coloque o seu like aí, ó, dê um dedinho para mim assim, ó. Se você não gostou, faz assim, tá tudo bem também, não tem problema. Pode comentar discordando da minha opinião, que eu não vejo crime nem pecado nisso. Pelo contrário, esse canal é o único canal que permite a liberdade de opinião, desde que não se xingue a mamacilda. Xingar minha mãe aí vai ter problema, mas eu vou apagar teu comentário. Lembrando que a liturgia de hoje é texto de Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 9. O salmo é o salmo 144, entre parênteses, 145. E a segunda leitura, Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 24. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. E eu quero agradecer de forma imediata aos amigos, né, que estão se inscrevendo no canal. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Lembrando a todos e a todas que hoje não vai ser ao vivo, porque nós estamos trabalhando agora, nesse exato momento. Eu estou lá no trabalho, graças a Deus estou trabalhando, graças a Deus tenho um emprego, e eu louvo a Deus por isso. A gente sabe que a gente tem um trabalho, aquela frase famosa, né, da canção, o homem não tem honra, o homem ele está morto. E aquela frase que eu ouvi de Padre Alfredinho lá em 2001, 2002, quando ele dizia: um homem desempregado é um zumbi social. Então, graças a Deus, eu tenho um emprego para chamar de meu, mesmo às vezes eu cometendo as falhas normais de um ser humano. Não é isso, gente? E deixa isso quieto, que não dá problema para mim depois. Lembrando a todos ainda que nós vivemos, né, de forma assim, muito, muito ampla, nesse tempo de pós-pandemia ainda, as pessoas que estão aí com medo da Covid, né, e não se vacinam. Senhores, vamos nos vacinar, não custa nada, não dói. Esquece essas matérias de bobos aí que ficam falando que a vacina tem isso, tem aquilo. Gente, eu tomei as minhas doses e não me arrependo. Obrigado, Ministério da Saúde, obrigado, profissionais do SUS, pelo seu trabalho e dedicação em salvar vidas. Eu não vou nunca esquecer essa frase. Também a gente vai lembrar que esse mês de setembro é um mês dedicado a combate ao suicídio. Lembramos que o número de pessoas que cometem suicídio no mundo é muito grande. E pessoas que sofrem do mal da depressão é muito maior do que a gente costuma dizer, porque geralmente a pessoa costuma mascarar. Aquilo que Renato Russo dizia, e aquilo que eu costumo ouvir às vezes, a depressão é um excesso de passaço foi ótimo, de passado, e não vou cortar isso, com uma ausência, um excesso de passado, uma ausência de previsão de futuro. Talvez o que nos falte às vezes, nós que temos no Brasil um dos maiores números de pessoas que cometem suicídio, falte um pouco do carinho e do afeto que você pode dar. E aqui eu lembro de um deputado pastor, né, Henrique Vieira, quando ele diz que a nossa fé ela tem que estar sempre sendo conjugada com o verbo amar. É muito fácil a gente ir para a igreja, participar de uma missa, de um culto, ler a Bíblia todo dia, rezar o texto, e não olhar a perspectiva do irmão. Por isso que Jesus morre numa cruz, para olhar para nós. Ele morre de braços abertos. Ele morre de braços abertos, um braço esticado de norte ao sul, de leste a oeste, os braços abertos para nos convidar a nos abraçarmos. Por isso, falar da depressão ou falar dessa doença é uma coisa que não pode ser feita somente durante o mês de setembro. A gente somos modistas, desculpem pelo termo,
Gostamos de seguir a modinha. Agora a modinha é o mês de setembro, aí vem mês de outubro, que é o outubro rosa, aí vem novembro, que é o novembro azul, e ficamos nós com essas modas e esquecemos que todas as patologias clínicas são e devem ser tratadas durante o ano inteiro. A depressão, que é causada por vários fatores, seja a perda de um ente querido, seja a desilusão amorosa, seja ainda a frustração por não ter o emprego dos sonhos, a questão econômica, e seja motivos de falta de amor, de autoestima. Isso é algo que acontece com algumas pessoas. Por isso eu convido a você, depois de assistir esse vídeo, ir aqui embaixo na descrição desse nosso vídeo e acessar o vídeo Eu Tinha um Cão Negro, o seu nome era Depressão. É um vídeo que eu produzi, né? Eu peguei um vídeo que já existia e eu apenas coloquei a minha voz em português, já que o texto estava em inglês. E a gente, entrando nesse nosso vídeo hoje, eu tinha todo um projeto de falar sobre a CPI da 8 de janeiro, falar da delação de Mauro Cid, mas diante de algumas realidades que nós vivemos, não tem como não olhar com carinho, e com muito carinho, não é com qualquer carinho não, para a depressão. Amigos que nós conhecemos, que às vezes você vê rindo, vê celebrando, vê cantando, você não sabe o que passa na alma daquela pessoa. Amigos nossos, conhecidos nossos, que sonham com a carreira e estabilidade e de repente perde o emprego, e isso também leva à depressão. E nós sabemos muito bem que essa doença é uma doença maledita, é uma doença que nos leva a querer sentir uma dor muito forte e nos leva a buscar uma saída que não é uma saída, mas um fim. Por isso, eu convido a você, antes de mais nada, não ter medo, você que está passando por essa dificuldade, por essa luta, de pedir ajuda. Existem certos demônios, como diz o Evangelho de Jesus, que nós combatemos com jejum, oração. E quando falamos em oração, eu falo da oração da comunidade. Mas a oração não é só você ir lá na missa, rezar Pai Nosso, assistir à consagração da Eucaristia. Não é só você ir na missa e participar do culto. É você viver essa oração no seu cotidiano. E às vezes, essa oração ela tem que ser comunitária também na vida. Particularmente na minha caminhada junto à comunidade há 30 e poucos anos já, 32 anos, em que eu escolhi ser católico, apesar dos pesares, ainda apesar que muitas coisas que não posso comentar por questões éticas, a gente tem que contar com o apoio da comunidade. Os bons amigos que rezam conosco, os bons amigos que estão ao nosso lado, mesmo quando nós não merecemos. Por isso a liturgia de hoje, eu já falei, né? Isaías capítulo 55, versículo 6 ao 9. Salmo 144, entre parênteses 145. O texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 24, depois do versículo 27. E o texto de Mateus 20, versículo 1 ao 16, que nós vamos debruçar para meditar. Somos chamados a olhar para a nossa prática de comunidade. A liturgia de hoje é uma liturgia que nos ajuda a pensar. Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós em nossas práticas comunitárias? Quem somos nós em nossas escolhas de vida? Nós que estamos na igreja há 30, 40, 50 anos, há 60 anos, há 80 anos, não teremos um pagamento melhor ou maior? O reino de Deus não é um plano de carreira, onde uns recebem um pouco mais por ter dedicado um pouco mais. O céu que o Papa Francisco vai morar, quando ele chegar a hora dele de morar no céu, é o mesmo céu que Dona Maria do Terço, lá de Japeri, vai morar.
A multidão dos anjos e santos que cantam santo, 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 que muitos que estão hoje no ministério presbiteral e são homens bons e santos, vai fazer parte? É a mesma multidão que eu vou fazer parte, se assim for a vontade de Deus, e é a vontade dele, mas pela graça e misericórdia dele, porque eu não mereço, como a gente costuma dizer. O evangelho de hoje, quando Jesus conta essa parábola, Jesus está trazendo para nós que a vida no céu, a vida na vinha, a vida na comunidade, no reino dele, não pode ser marcada pelo carreirismo. Deus tem os caminhos de chamar. Por isso hoje, quando Deus chama uma pessoa para um ministério, às vezes da comunidade, tem pessoas que estão há 30, 40 anos e não são ministros de nada. E a gente olha isso com muita certeza quando a boa nova do reino nos convida a meditar. O evangelho de hoje nos fala de consequências, de renúncia de esquemas. Aí eu lembro aí outro dia algumas situações particulares que eu não vou comentar por questão de ética, aonde se tem favoritismo. E no reino de Deus não existe favoritismo. Jesus não tem esquemas. Esse eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O evangelho de hoje diz que Deus nos chama à salvação em todos os momentos da história humana. Desculpem, nós que passamos pela farda, né? Graças a Deus. Nós que vivemos o serviço militar. E alguém defende isso, né? Hierarquia. Desculpem bispo, desculpa padre, desculpa diácono, desculpa coordenador de comunidade, desculpa líder de comunidade. No céu o teu título, como diz Paulo, é titica. E Paulo fala isso de forma muito assim, muito radical. Paulo ele traz isso pra gente assim muito friamente, né? Tudo que nós vivemos no evangelho de hoje envolve a gente pensar a vivência que nós temos como comunidade. A tudo que nós temos como povo de Deus. Tudo que nós temos como comunidade de fé. Como um povo amado. Um povo que nos chama à vida. Né? Que nos chama ao reino de Deus. Que nos chama à vivência da boa nova. Nos chama à vivência da ética e da moral. Do respeito que devemos ter à vida. Do respeito que nós temos que ter ao outro. Ao outro. Ao respeito que nós devemos ter à vida plena que Jesus nos dá. E essa semana aí nós tivemos em nossa história de vida um momento em que o STF está aprovando a lei do aborto. E alguém faz aquele estandalhaço. Você vê claramente alguns deputados, alguns senadores, alguns políticos fazendo média. E são aqueles que defendem a pena de morte. São aqueles que falam que tem que morrer mesmo, bandido bom e bandido morto. São aqueles que dizem que são cidadão de bens. E ser contra o aborto envolve você ser contra tudo aquilo que nós estamos falando na defesa da vida. Tudo aquilo que nós estamos falando no direito de nascer, mas também ao direito de morrer naturalmente. É muito comum você ver aí pessoas gritando. E aí, qual é a prática sua real? A Igreja Católica, a fé cristã, nos obriga e nós devemos nos sentir obrigados, mas de forma amorosa,
entrar pelo caminho da vida sempre. A vida da criança no útero é algo que deve ser defendido em todas as instâncias, em todos os níveis. A CNBB já se posicionou e nós estamos com a CNBB. Não ao aborto, não à prática de assassinato de crianças no ventre, não ao preconceito, não ao assassinato das mulheres e homens negros nas favelas também, não à violência, não ao aborto no ventre e também ao aborto tardio. Essa é a diferença. Não adianta eu gritar, sou contra o aborto, e no final você ser a favor da pena de morte. Só muda o período de matar. Só muda a idade. Quando o Evangelho nos obriga a ser a favor da vida em todos os momentos. Por isso, olhando hoje para esse Evangelho, e aí eu lembro seriamente do Evangelho de hoje, devemos considerar alguns valores. Jesus nos convida sempre à conversão. Não tem como a gente pensar no reino de Deus sem pensar num projeto de conversão. Mas não é uma conversão a um pregador, a um líder religioso aqui do youtuber. Não é uma conversão a uma ideologia política. Semana passada, nós lemos um texto que fomos chamados a meditar e contemplar em nossa história de vida, o texto de Mateus 18, 21 a 35, quando Pedro questiona Jesus sobre quantas vezes deve perdoar e qual seria o limite do amor de Deus. E hoje nós temos um texto, uma parábola, como diz Dom Bergaminho, uma historieta, onde Jesus conta a história de um trabalhador da vinha, onde o dono da vinha sai o tempo todo. E quando a gente fala da depressão, volto lá ao assunto de depressão do início desse vídeo, alguém gritou numa postagem, numa das redes que eu faço parte, cometeu suicídio e vai para o inferno. Eu lembro do Evangelho de hoje, Mateus 20, 1 a 16, quando Jesus fala, olha, o Evangelho fala, nós devemos fazer o que eu quero com o meu bem, com o meu patrimônio. Eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que eu tenho. E a gente tem a mania de, às vezes, querer colocar na mão de Deus, ou quiser, como diz outro, quer imitar a Deus. E aí eu lembro de Paulo VI, São Paulo VI, que dizia que a pena que nós não somos donos de Deus. Nós não somos donos do plano de Deus. Não somos donos da vontade de Deus. Por isso, querer colocar na conta de Deus as nossas dores, as nossas frustrações, limitando Deus à lógica humana, e Paulo VI tem razão, nós não somos donos de Deus. Já foi o tempo. E esse texto de hoje também traz para nós uma ideia de um Deus que não dá recompensa por você fazer parte da comunidade. O Deus que nós temos é um Deus que é justo. Também não podemos fazer igual a história que eu sempre conto, daquele meu conhecido que falou que quando chegasse e ficasse bem velhinho, entrava para a igreja. Morreu aos 35 anos e não teve como entrar para a igreja. Deus, ele não tem, como alguns pastores gostam de pregar, ele não é um negociante. Ele conta com a nossa ajuda, a nossa colaboração. O Deus que Jesus trouxe para nós, o rosto de Deus Jesus trouxe para nós, é um Deus que é pai, que quer ver seus filhos sempre juntos, livres e felizes. Um Deus que dá seu amor de forma gratuita. E aquilo que Padre Fábio de Mello fala,
Ele não pergunta o que você fez. Ele pergunta se você quer caminhar com ele. Ele não interroga pelas suas falhas. Ele pergunta se você quer acertar. Mateus, quando traz essa parábola, Mateus, que é a cobrador de imposto, ele traz para nós uma parábola onde nós devemos nos espelhar. E nos espelhar e olhar claramente se nós, em nossas comunidades, estamos agindo como Jesus. Essa concepção de uma teologia da recompensa. Essa concepção de uma teologia do retorno, das vantagens. Alguns que transformam Deus em um patrão. E aí eu lembro algumas coisas que eu não posso falar aqui, mas eu recordo no meu inconsciente. Quando você vai pagar alguma coisa, você usa a lei para pagar. Você usa a lei e usa a lei de forma radical. Esse é seu direito. E mantém o direito ali de forma assim muito ampla. E está escrito na lei. Se nós fôssemos seguir essa lógica do direito pelo direito, o direito apenas pelas razões do interesse, nós estaríamos ferrados. A parábola de hoje fala do dono da vinha, do Senhor da história. A parábola de hoje, Mateus 20, versículo 1 ao 16, nos fala de um Deus que chama o tempo inteiro. Chama quando criança, chama quando adulto, quando jovem, também quando idoso. E não adianta a gente, às vezes, querer dizer, olha, mas fulano está na igreja agora? Poxa, fulano era isso, era aquilo, blá, 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 blá. Não nos cabe isso. Não nos cabe questionar as vias que Deus usa para chamar os pecadores e nos chamar. E eu sempre lembro da nossa história. Jesus fala essa parábola porque Jesus sempre usou o audiovisual, e aqui ele está falando para um grupo de camponeses, homens que alugavam, que cediam a sua força de trabalho para a colheita, para a plantação. Por isso o evangelho de ontem foi o evangelho da parábola, e a gente, quando fala da parábola, a gente geralmente sempre traz para nós uma contemplação daquilo que nós estamos fazendo com a nossa história, daquilo que estamos fazendo com a nossa vida. A parábola do semeador, que alguns gostam de ouvir, lá em Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15, o evangelho de ontem, nos ajuda a meditar o quanto nós estamos plantando. E o quanto nós estamos no nosso terreno do coração, às vezes, despreparado para a semente. Por isso o evangelho de hoje ainda nos dá mais uma puxada de orelha. O céu do Papa Francisco é o mesmo céu do seu Antônio, seu José, que não conhece a teologia, que não conhece o conhecimento que o Papa tem. E desculpem, eu vou parar por aqui porque nosso horário vai estourar. Tem um amigo padre que diz: tem muitos de estola, mitra, báculo, que não estão no céu. Quisera Deus que esteja no purgatório. Porque no purgatório, como diz a fé católica, você só cede, enquanto no céu é tudo maravilhoso. Quisera Deus que possamos nós caminharmos na graça e na misericórdia e na bondade do Deus de amor. Eu paro por aqui porque o horário já estourou. Peço a vocês que deixem seu like, seu comentário. Tenham um dia feliz. Eu sou o Daniel Nonato. Fique com Deus e vamos trabalhar na vinha.